8h25 da manhã, vamos ao vivo ao Rio de Janeiro para receber as informações do repórter João Boeri sobre a situação por lá depois da operação desta semana contra o Comando Vermelho. João, bom dia para você. Olá, muito bom dia a você e a todos que nos acompanham. 121 mortos, número atualizado pela Polícia Civil nessa manhã de quinta-feira, 2 dias depois dessa mega operação realizadas no complexos do Alemão e da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Desses 121 mortos, 117, segundo as autoridades, têm relação com o tráfico de drogas aqui no estado do Rio. 4 policiais acabaram mortos também depois dessa mega operação. 2 policiais civis e 2 policiais militares. Inclusive, 2 policiais foram sepultados na quarta-feira e os outros 2, pelo menos a cerimônia do velório, também vai ser realizada nessa quinta-feira. Informação que a gente traz aqui do Palácio Guanabara, pelo menos no final da tarde, expectativa de uma reunião entre o governador do Rio, Cláudio Castro, e outros governadores apoiadores do governo do Rio de Janeiro. Por exemplo, Jorginho Melo, Santa Catarina, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, são alguns nomes que estão sendo ventilados, que pelo menos demonstraram interesse em vir até o Rio de Janeiro manifestar esse apoio ao governador do Rio, Cláudio Castro. Ontem à noite, por exemplo, ainda aqui na sede do governo estadual, um pronunciamento, uma coletiva de imprensa foi feita pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o governador do Rio, Cláudio Castro. Eles anunciaram, os dois, pelo menos a criação de um escritório emergencial de combate ao crime aqui no estado do Rio. Na prática, existem hoje pelo menos 2 escritórios de já uma atuação compartilhada entre a Polícia Federal de informações, entre a PF e as polícias civil e militar aqui do estado do Rio de Janeiro. Esses 2 escritórios vão ser unificados para que eles passem a responder por um só. E aí, pelo menos, otimizar, desburocratizar essa troca de informações entre as polícias, entre o governo federal e o governo do estado do Rio de Janeiro. Além, claro, do aumento do efetivo na Força Nacional, que já atua desde 2023 aqui no estado do Rio, e também do efetivo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Só para a gente finalizar e devolver para vocês no estúdio, Instituto Médico Legal segue com esquema especial para fazer a identificação e reconhecimento desses corpos. Segundo a Polícia Civil, mais da metade desses corpos já passaram por autópsia e parte deles já foram liberados para as famílias também, mas não tem prazo para esse esquema especial no Instituto Médico Legal, no centro do Rio, terminar para fazer toda essa identificação e reconhecimento desses corpos, que, claro, é um trabalho que demora muito, principalmente da violência, onde aconteceu toda essa mega operação na terça-feira aqui no Rio de Janeiro. Volto com vocês. Obrigada, então, ao repórter João Boeri, direto do Rio de Janeiro. O secretário de Segurança do Rio, Vitor César, falou a respeito dessa operação que aconteceu nesses morros, na zona norte da cidade. Essa foi a opção daqueles que resolveram se entregar. Foram presos, levados à delegacia e lá cumpridos o mandado de prisão ou lavrado o flagrante. Agora, parte desses criminosos resolveram enfrentar o Estado e atacaram deliberadamente e de forma cruel e violenta os nossos policiais. 4 policiais morreram e uma dezena de policiais feridos por conta desse confronto. Então, as vítimas dessa operação de ontem são os 4 inocentes que foram feridos sem gravidade e os nossos 4 policiais que faleceram, infelizmente faleceram. Então esse é o quadro que a gente encontra no Rio de Janeiro. A gente vem falando há muito tempo porque o Rio de Janeiro vive uma simbiose entre segurança pública e defesa. A defesa desse território por esses criminosos, portando esse tipo de armamento, isso já ultrapassou em muito a segurança pública. E esse é o maior desafio que as forças de segurança pública têm no Rio de Janeiro. Enfrentar essa criminalidade violenta, terrorista, que insiste em atacar o Estado e atacar as pessoas de bem. Nós vamos seguir nesse assunto. Estamos recebendo para conversar conosco o Alessandro Visacro, que é analista de segurança pública e defesa, palestrante sobre esse assunto, autor de diversos livros, dentre eles Guerra Irregular, Guerra na Era da Informação, Massacre, entre outros.
e é um grande especialista nesse assunto, estudioso do tema, e vai trazer algumas considerações importantes sobre os desdobramentos dessa operação policial no Rio de Janeiro. Alessandro, seja bem-vindo, bom dia. A minha pergunta para você é bem direcionada a respeito dessa guerra de informação. Esta cena que nós acompanhamos ontem, dos corpos todos posicionados, enfileirados, alguns deles seminus, tem um significado? O crime organizado quer passar um recado para a sociedade quando nós temos a divulgação dessas imagens no dia seguinte da operação? Muito bom dia. Muito bom dia a todos. Pedro, é importante nós entendermos que o confronto direto desses grupos armados criminais com o Estado tem sido sempre desvantajoso para esses criminosos. Então, vamos colocar assim, vou recorrer às palavras do governador Cláudio Castro. As batalhas diárias, as forças de segurança pública do Rio de Janeiro têm vencido. Mas ele chama a atenção também que, apesar desse acúmulo de vitórias diárias nas batalhas, está longe de vencer a guerra. E aí um aspecto fundamental que a sociedade nacional parece determinada a não entender, se recusa a entender, é o fato de que nós chegamos em um quadro de degradação que não existe atalho, não existe uma bala de prata que vai permitir retomar o controle territorial, que vai permitir desmantelar essas estruturas paramilitares desses grupos armados, que vai levar esses criminosos a deporem o seu robusto arsenal sem passar por esse tipo de enfrentamento. Então, se fala muito em ações de inteligência, se fala muito em ações para atacar o fluxo financeiro dessas organizações. É lógico que tudo isso é muito importante. Só que, infelizmente, nós já atingimos um nível em que esses confrontos eles não podem mais ser evitados. Então, o que nós observamos, até na própria fala, na mensagem do presidente da República, nas palavras do ministro da Justiça, na manifestação de setores importantes da sociedade, é que, implicitamente, acredita-se que existe uma solução para o problema que evitaria esse tipo de confronto. É lógico que somente esse tipo de ação vai levar exatamente aquilo que o governador Cláudio Castro mencionou, vai continuar vencendo batalhas diárias, vai ser uma perspectiva de vencer a guerra. Mas a gente precisa entender que esse tipo de ação, como aconteceu ontem, ela, infelizmente, se tornaram inevitáveis. E foi uma operação, é lógico que nós temos que lamentar profundamente a perda de qualquer vida humana, mas a operação foi um sucesso, porque foi uma operação bem planejada, uma operação organizada, que conseguiu impelir os criminosos por uma área de mata, onde poupou a população de ficar entre o fogo cruzado, enfim. Só que, para alimentar essa guerra de narrativas de que houve uso abusivo da força, de que houve violações de garantias fundamentais, de direitos humanos, etc., que é algo que possui um apelo muito grande, uma suscetibilidade muito grande no seio da opinião pública, nós observamos imagens de criminosos desnudos sendo perfilados para criar aquelas imagens dramáticas, aquelas imagens chocantes que realmente são, justamente para poder alimentar esse tipo de narrativa. Mas por que esses homens, esses corpos estavam desnudos? Porque eles estavam vestindo fardamentos, estavam vestindo uniformes militares, roupas camufladas, equipamentos militares, inclusive imagens de coletes, equipamentos como porta-carregadores, foram encontrados na região de mata. Inclusive, existem imagens no momento que esses corpos estavam sendo perfilados, da retirada dessas roupas, né? Especificamente da roupa ghillie, que é uma roupa específica para sniper, para atirador de precisão.
Então, os desdobramentos da operação, eles tendem a focar nessa manipulação da narrativa para fortalecer aquela ideia de que esse tipo de operação seria inócuo, né? Obviamente, sozinho esse tipo de ação ele não vai oferir resultados decisivos de longo prazo, mas elas precisam ser realizadas. Então, a gente ouve muito no debate público nacional a crítica a esse tipo de ação como se ela não deveria ser feita. E o interessante é o seguinte, as únicas corporações que estão efetivamente fazendo alguma coisa são as polícias. Todas as outras agências, na instância da administração estadual, na instância da administração federal, todas estão assistindo, contemplando essa tragédia. Doutor Alessandro, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Alguns outros especialistas em segurança pública e até pessoas que estão, profissionais que estão ali na linha de frente, na trincheira mesmo, no combate a esses bandidos, como o doutor Lincoln Gaquia, né, que é promotor de justiça no estado de São Paulo, um dos heróis desse combate à criminalidade, defende a criação de uma agência, de um órgão de combate à máfia, ou nos moldes do que existe em vários países do mundo, de combate à máfia, tendo em vista o fortalecimento e as práticas mesmo dessas organizações criminosas aqui no Brasil. E, curiosamente, há uma certa resistência de políticos de esquerda, também do atual governo, que é de esquerda, o governo federal. O que é que o senhor pensa disso? O senhor acha que o combate a essas organizações como o Comando Vermelho, PCC e coisas do gênero, que se espalha pelo Brasil, é preciso lembrar que eles estão já atuando em diversos estados brasileiros, tomando territórios, ocupando e controlando territórios, se de fato é necessária a criação de um organismo forte, né, com recursos financeiros e tecnológicos, digamos assim, para o enfrentamento disso. A gente precisa entender, antes de mais nada, que essas organizações, elas possuem dinâmicas próprias. Embora exista a incorporação de práticas que são comuns, essas organizações elas têm métodos diferentes e elas se moldam a cada realidade, a cada particularidade do Brasil. A gente precisa entender que o Brasil é um país do tamanho de um continente. Então, essas dinâmicas criminais se subordinam a essas lógicas locais. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A questão fundamental é que existe um consenso de que nós precisamos ter a capacidade de articulação das capacidades, das valências do Estado em um ritmo e uma eficiência similar ou superior a essas dinâmicas de redes que essas organizações criminosas possuem. Então, se vai criar uma agência antimáfia, se nós vamos fortalecer as instituições que já existem, aperfeiçoando as dinâmicas, o mais importante é a gente reconhecer que essa interação desses esforços conjugados, interagências, interorganizacionais, eles precisam ser aperfeiçoados. A minha preocupação de nós criarmos, de o Estado brasileiro criar uma agência específica para isso, é se ela será dotada efetivamente dos mecanismos que lhe permitam fazer essa orquestração interagências. O que nós não podemos incorrer de forma alguma é criar uma agência, a responsabilidade recair sobre ela, desonerando a responsabilidade das outras agências. O fato é que nós precisamos entender que esse é um problema tão complexo e uma ameaça tão significativa que tem sido capaz de renegociar ou de redefinir as condições de existência do Estado brasileiro, que nós precisamos de todas as capacidades coercitivas e não coercitivas, orquestradas no âmbito do Estado e da sociedade. Então, o mais importante
Eu tenho muito receio no Brasil quando a gente cria agência. Se torna mais um instrumento de burocracia. Então, essa é a preocupação. É um debate que não tem proliferado justamente por conta disso. Doutor Alessandro, muito bom dia para o senhor. Olha, a gente que fica aqui nas notícias internacionais, inclusive a gente que está aqui na França, a gente observa que os grupos de narcotraficantes estão se tornando aí verdadeiras máfias e hoje são as chamadas multinacionais do crime. E o Brasil está inserido nesse contexto internacional, infelizmente. Como é que o senhor vê a integração das polícias do mundo para combater esses grupos, incluindo o narcotráfico brasileiro? Quando nós observamos, por exemplo, o PCC, de acordo com dados do Ministério Público do Estado de São Paulo, já está presente em 28 países. Possui cerca de 1.545 membros no exterior. A forma de atuação do PCC, ela se assemelha mais a uma organização mafiosa. Mas quando nós vamos para as organizações criminosas no Rio de Janeiro, elas se comportam mais como grupos armados organizados, especificamente grupos armados criminais. Por quê? Um elemento essencial dessas dinâmicas criminais no Rio de Janeiro é o controle territorial. E é um controle territorial explícito. Isso envolve não só o controle da população, como também a apropriação, controle e exploração dos recursos locais daquele território. Então, hoje, até mesmo um equívoco, nós nos referimos a parte desses grupos armados criminais como narcotráfico. Porque o narcotráfico, para algumas dessas organizações, já constitui uma parcela menor da receita desses grupos. É muito menor do que a exploração territorial. Então, a gente precisa, mais uma vez, respeitar essas dinâmicas. Mas o fato é que essa criminalidade de alta intensidade está, sim, vinculada às redes de ilícitos transnacionais. Então, o PCC, por exemplo, já deixou de ser um problema de São Paulo, do Brasil, já deixou de ser até mesmo um problema da América do Sul, e nós observamos a presença do PCC na África Ocidental, a penetração do PCC na Europa. Então, é importante que isso impõe necessariamente para trazer para a mesa de negociações para a corresponsabilidade para a solução do problema a política externa brasileira. Então, se nós observarmos o Brasil, ele faz fronteira com os 3 maiores produtores mundiais de cocaína. O maior produtor sul-americano de maconha. Mais da metade do mercado brasileiro de cigarro é abastecido pelo contrabando. Então, e a gente faz fronteira com o Paraguai, que é responsável por essa produção. Então, essa articulação entre estados, ela vai além da simples cooperação entre as polícias. Então, exige um esforço bem mais abrangente. E isso como eu falei anteriormente, esse é um problema, é uma ameaça que redefine as condições de existência do Estado brasileiro. Então, sem dúvida alguma, isso tem que estar no topo de todas as políticas públicas, incluindo a nossa política externa. A gente está conversando aqui ao vivo no Jornal Gente com o Alessandro Visacro, que é analista de segurança e defesa, autor de vários livros que falam sobre essas questões. Alessandro, agora há pouquinho a gente colocou aqui no ar a declaração de ontem do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, sobre a criação desse escritório emergencial. E aí, nas palavras dele, é muito bom que seja emergencial, porque isso vai fazer com que o problema seja resolvido celeremente. E aí a gente olha uma declaração dessas e se pergunta, né? Mas quem é que acredita que uma situação tão complexa como essa que você retrata aqui para o nosso público possa ser resolvida de forma emergencial e celeremente? Isso dá uma angústia. Então, assim, a minha pergunta que eu faço para você é uma pergunta recheada de angústia, sabe? Você vê alguma chance de que o Estado brasileiro consiga, em algum momento,
e que seja rápido a torcida vencer essa guerra? Thaís, vamos ser bem honestos. É um problema bastante complexo, mas eu particularmente acredito que exista solução. Tá bem? Mas mesmo que nós tenhamos a melhor solução do mundo, que nós tenhamos a solução ideal, a solução adequada, para implementá-la de forma efetiva, são necessários 4 pré-requisitos. Tempo, que tem tudo a ver com o que você falou, recursos, capital político e liderança. E, infelizmente, nós não estamos conseguindo reunir esses 4 pré-requisitos. Primeiro, nós não temos a solução. Nós não temos a solução, antes de mais nada, porque nós sequer conseguimos estruturar o problema. Nós tratamos uma questão extremamente complexa, que, como disse muito bem o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, no trecho que vocês acabaram de exibir, é algo que transcende em muito a segurança pública. Isso não quer dizer que nós devemos deixar de considerar isso um problema de segurança pública e tão somente considerarmos isso um problema de segurança nacional. Essa estrutura conceitual que nós dispomos, ela é insuficiente para que nós compreendamos toda a complexidade desse problema em todas as suas dimensões, com todas as suas facetas, ok? Então nós não conseguimos estruturar o problema, nós, em consequência disso, não temos a solução, embora ela exista, mas sobretudo, nós não temos conseguido esses 4 pré-requisitos: tempo, recurso, capital político e liderança. Com relação ao tempo, que você chamou a atenção, a gente precisa entender que a situação no Rio de Janeiro, ela tem sua origem na transição do século XIX para o século XX. Algumas comunidades são remanescentes de quilombos. A primeira favela do Rio de Janeiro, Morro da Providência, ele surgiu com militares desmobilizados da campanha de Canudos. Então é um problema que se arrasta há quase um século e meio. E nós ficamos presos, infelizmente, ao ciclo eleitoral de 4 ou de 8 anos. Então não existe escritório emergencial para uma crise como se fosse uma crise efêmera, como se fosse algo fora da curva, não é, e muito menos para capaz de obter uma solução de curto prazo. Então, o que nós continuamos fazendo é negar o problema, tentar empurrar a poeira para debaixo do tapete para tocar espaço por tempo até a próxima eleição. E aí eu volto às minhas palavras iniciais, é que quando nós pegamos, por exemplo, a fala do nosso ministro da Justiça, infelizmente, traduz uma visão de mundo completamente dissociada da realidade. Completamente dissociada da realidade. Então, a posição dele traduz a posição, a postura de líderes e de segmentos importantes da nossa sociedade, infelizmente. Quero agradecer ao professor Alessandro Visacro, que é analista de segurança e defesa. Se você quiser entender mais sobre esses assuntos, eu recomendo os livros dele, que são ótimos: Guerra Irregular, Guerra na Era da Informação, principalmente, que são os 2 que eu já li, os outros ainda não tive a oportunidade, mas trazem aí um retrospecto histórico, estratégia militar, tudo isso envolvido para você entender a complexidade desse problema da segurança pública e dessas facções, desses grupos criminosos que surgem pelo mundo, com comparação com o que acontece também fora do Brasil. Professor, muito obrigado aí pela disponibilidade de conversar com a gente um pouquinho sobre esse assunto tão sensível. Um grande abraço, até uma próxima. Muito obrigado. Agradeço a todos. Muito obrigada. Jornal Gente no Ar, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Volta rapidinho com mais notícias. Fica aí, hein? Rede Bandeirantes de Rádio.